aqui para fazer uma entrevista com o Dr. Charles Martins, formado em Medicina e atual pré-candidato a prefeito de Cacolé. Em outra entrevista do Sertão em Dia, ele falando que uma das grandes inspirações dele para a medicina foi o Dr. Áureo, que não está mais aqui presente, mas que foi um dos primeiros contatos que ele teve com a medicina. Já sofreu com discurso de ódio, como por exemplo bullying? Sim. E pode dar exemplos? Olha, crianças carentes, geralmente, cidade pequena, elas sofrem um certo preconceito, né? E não é novidade para ninguém que isso é uma coisa extremamente comum. Agora, são coisas que nunca me abalaram. Apesar, a gente via algumas crianças de famílias mais tradicionais, que tinham mais condições, sempre tinha, principalmente nas salas de aula, um certo preconceito. As primeiras cadeiras, não existe escola particular nem cidade de interior, ainda mais na época em que eu estudava. Então tinha aquelas questões que as cadeiras da frente sempre ficavam para os alunos das famílias mais tradicionais, que tinham mais condições, de comerciantes, pessoas mais influentes. Só que foi uma coisa que nunca mudou nada na minha vida, porque eu tinha uma consciência bem tranquila de que aquilo não significava nada. Mas tive, como os meus colegas também, das mesmas situações econômicas, lá em Tauape, a gente quando infância, tem uma questão lá, que quem morava, lá tem um campo de futebol que divide a cidade na metade. Então quem morava para baixo, que era o centro antigo, são as pessoas mais tradicionais. E quem morava do campo para cima era conhecido como o pessoal do Morro do Querosene. Aí existia esse preconceito de morar acima do campo, ou seja, de morar na periferia. Que Tauape não é grandes coisas, mas tinha essa divisão social, tanto é que reina lá até hoje, essa mesma divisão. E quando eu vim morar em Cacolé também, eu senti esse mesmo clima, que eu estudava no Norberto Fernandes, e tinha essas questões das pessoas, da saída de Licínio. Eu morava na saída de Licínio. Então existia esse preconceito de morar na saída de Licínio. Era uma coisa assim. E eu sentia também, os meus colegas que eram da estação, do Alto do Cruzeiro, também tinha esse mesmo... as pessoas que moravam no centro tinham essa mesma ação. Em relação à cor, que é uma coisa extremamente comum, eu nunca tive. Nunca tive nenhum tipo de preconceito e, sinceramente, eu também nunca presenciei. Porque essa questão da cor era bem espontânea, as brincadeiras e tudo, e nunca percebi nenhuma alteração das pessoas em relação a isso. Então teve esse tipo de preconceito, mas nada que influenciasse tanto nas pessoas, que gerasse violência, que gerasse discussão. Eu acho que hoje é muito mais, vamos dizer assim, corriqueiro o uso da violência por essas coisas. E eu acho que a mídia, de tanto bater, as pessoas passaram a valorizar mais. Eu acho que não deve ser tão valorizado essas questões de preconceito. Por quê? De tanto incitar, esse é o meu ponto de vista, a mídia, as pessoas tanto incitar, eu acho que o que tem que ser feito é um trabalho de conscientizar essas pessoas, esses possíveis receptores do preconceito, de que aquilo é uma coisa insignificante, que é só uma questão de posicionamento. Mas, apesar de ter sofrido, isso nunca me causou trauma algum. O que você diria aos adolescentes e às crianças de hoje em dia que passam por essas situações? Olha, eu acho que isso aí tem que servir de combustível para poder melhorar aquela determinada situação que a pessoa se encontra. A gente sabe hoje que existe várias questões que podem levar ao preconceito: o homossexualismo, a pobreza, a cor da pele, o próprio sexo, a situação geográfica de morar. Quem sai do interior da capital tem também esse tipo de preconceito. O que eu poderia dizer a eles é o seguinte: use isso como combustível. Eu sempre usei como combustível para melhorar e para estimular as minhas conquistas. Então eu acho que deve ver pelo lado. Você tem que primeiro, antes de tudo, fazer uma autoavaliação e se conhecer. Se você sabe que você é uma pessoa de boa índole, de uma boa família, que seu pai, apesar de todas as dificuldades, fez de tudo para te dar as melhores condições possíveis. E eu sempre vejo o ser humano que a gente está aqui para uma experiência. Ninguém é eterno, tudo é passageiro.
Então você está aqui para evoluir. Se você está numa situação inferior e consegue subir um degrau, seu filho vai subir mais um, seu neto mais um, e assim sucessivamente. Eu acho que esse é o caminho. Ninguém está aqui para ser herói, para poder definir tudo em uma única vida. A gente está aqui para evoluir. Se eu amanhã me tornar uma pessoa melhor do que hoje, eu estou no caminho certo. E que o preconceito sirva exatamente para isso, para evoluir e para você mostrar que aquilo é insignificante, que aquilo não altera nada, que a sua capacidade intelectual, emocional, a sua relação familiar é muito mais importante do que qualquer outra coisa que seja dito pelas pessoas. Então, a gente tem que ter a capacidade de absorver aquilo que soma e simplesmente eliminar aquilo que não vai acrescentar nada. Que entra no ouvido, sai, vida que segue. Em seu mandato, o que você poderia fazer, ou você tem em mente, ou talvez, assim, eu falando aqui agora, o que você faria para melhorar e deixar essas discussões mais pacíficas, principalmente entre os adolescentes e as crianças? Educação. Eu só acredito na educação. A educação é que pode transformar o mundo. Eu sou prova disso, que com a educação, com o conhecimento, você consegue melhorar. E só o conhecimento pode mudar essa situação. Nada, não existe programa nenhum. Isso não é uma coisa que vai mudar da noite para o dia. Infelizmente, não existe fórmula mágica. Eu acho que as crianças têm que ser ensinadas, porque você só age de forma preconceituosa se você vê um adulto. As crianças são os espelhos dos adultos. Se os adultos se comportam de forma decente, ensinam para as crianças, dificilmente vai haver. Então é um processo gradual. Existe N formas de preconceito. Existe preconceito homem e mulher, principalmente em diversos trabalhos, em algumas atividades. Existe o preconceito pela localização geográfica, mas preconceito de cor, de postura sexual, então tudo isso, de condições econômicas. Eu vejo que vem melhorando essas questões. Hoje em dia já não é tão válida mais. O nordestino ele já não sofre tanto em São Paulo quanto sofria como antes. O aluno negro já não sofre tanto. Prova disso é que os Estados Unidos teve o seu primeiro presidente negro, né? Então é uma situação que vem. A mulher, nós tivemos a primeira presidente, então os cargos máximos estão sendo ocupados. Hoje a maioria das vagas nas universidades já são ocupadas pelas mulheres, então esse preconceito já vem diminuindo. O negro já está, a taxa de negro que entra na universidade já vem aumentando, de pobres. Então, o que eu tenho a fazer e a contribuir é investir em educação. A minha ideia para Caculé não sei, não posso prometer porque eu tenho que ver as contas, ver se é possível. Mas o meu sonho é criar uma escola em tempo integral. Você criando escola em tempo integral, você tem como monitorar por mais tempo essas crianças e oferecer muito mais conhecimento. Se você tem uma criança que estuda 4 horas e uma que estuda 8 horas, teoricamente a que estuda 8 horas terá o dobro de conhecimento. Então só com conhecimento, só com inclusão social, só com políticas públicas justas é que nós podemos avançar nessas questões, como todas as outras. Então o pilar do meu governo será, sem sombra de dúvida, a educação. Esse é o meu sonho e é o que eu posso contribuir para a sociedade. Fazer uma educação de qualidade, uma educação inclusiva, uma educação que chegue a todas as pessoas, nós vamos melhorar automaticamente questão de saúde, saneamento básico, limpeza pública, vamos melhorar a igualdade entre as pessoas, vamos aumentar as chances dos mais pobres, dos periféricos a entrar na universidade. Então essa é a minha ideia para Caculé, implantar a escola em tempo integral. Como novo pré-candidato a prefeito do município de Caculé, como você pretende ganhar a confiança de parte da população que não te conhece de certa forma? Eu acho que por ter trabalhado em Caculé e ter morado, vivido aqui, ter tido uma história, as pessoas que não conhecem, elas sempre têm alguém que possa estar levando essas informações. Eu não tenho pretensão de fazer grandes aglomerações, grandes nomes, grandes comícios, essas coisas todas para poder levar meu nome. Eu acho que o boca a boca, e plantando a sementinha, e isso é feito ao longo do tempo. Então essa é a minha ideia, o boca a boca, que os amigos contem para os amigos, que mostrem o que é feito. Esse tempo de pandemia, infelizmente, a gente não vai poder levar a mensagem da forma antiga, da forma que eram feitas as políticas. Então a minha ideia é essa, usar as redes sociais, mostrar
o trabalho que vem sendo feito e fazer um compromisso com as pessoas de tentar executar, caso a gente logre o êxito da vitória, executar os projetos que são viáveis. Eu não vou fazer grandes promessas, não vou fazer promessas individuais que eu sei que é impossível de ser cumpridas. Então a minha ideia é essa, que as pessoas levem o meu nome. Eu não quero, vamos dizer assim, criar uma coisa, uma imagem que não existe. Eu quero criar uma imagem possível de ser mantida. Durante essa fase de candidatura, suponho que esteja recebendo muitos elogios e apoio, mas também críticas. Como você está agindo e se comportando diante destas? Como eu disse na pergunta anterior, as críticas elas servem para a gente melhorar. Eu vou tentar tirar dessas críticas uma lição e que essas críticas sirvam para eu melhorar, para eu me tornar uma pessoa cada vez melhor, um candidato melhor. E que essas críticas, quando ser em relação a um plano de governo, que a gente possa também ajustar o que a gente já tem para poder tornar a cidade melhor. Como eu disse, crítica para mim é combustível. Eu vou melhorar com elas. Eu não levo nada para o pessoal, não levo nada, não guardo rancor. Eu estou aqui para melhorar. O ser humano para evoluir. Com relação à sua profissão atual, a medicina, o que você diria aos futuros médicos com relação à maneira de lidar com essas críticas de pacientes ou até mesmo de outros profissionais da área da saúde? A medicina, assim como todas as outras profissões, hoje existe vamos dizer, os meios de você expressar uma opinião individual que muitas vezes passa de situações particulares. Isso aí acaba dando munição para todas as pessoas fazerem as diversas formas de críticas possíveis, que nem sempre condiz com a realidade. Eu falo pelo Hospital de Cacoé, o que eu tenho percebido isso? O hospital vai lá, interna 300 pacientes por mês, realiza 60, 70, 80 partos, são mais de 1000 consultas, procedimentos. Aí uma única pessoa, por não estar satisfeita com um determinado profissional ou por algum único motivo, tenta denegrir a imagem. Então, aquele trabalho que vem sendo feito, que você consegue agradar 99%, 1% é possível de desfazer todo esse trabalho. Então nós temos que ter consciência que aquilo não é realidade, que aquilo lá é algo que faz parte da estatística. Como diz, nem Deus agradou todo mundo, nem Jesus agradou todo mundo, imagine o ser humano. Então a gente tem que estar preparado para essas críticas, tem que estar preparado para esse tipo de situação que ocorre em todas as áreas. Ocorre na área de saúde, ocorre na área da educação, ocorre no comércio, mas não podemos levar tão a sério, a não ser que isso se torne frequente. Se tornar frequente é porque você está no caminho errado. Mas uma crítica ou outra é natural, é do ser humano criticar. E isso sirva para a gente poder evoluir cada vez mais. Ao ingressar em um cargo tão importante de pré-candidato a prefeito, acho que o senhor já está ciente das críticas, além de lidar com pensamentos, propostas e até mesmo partidos opostos ao seu. Diante de uma suposta vitória, como você pretende lidar com as oposições e até mesmo as notícias falsas, se for o caso, ao seu governo? Eu não terei oposição a partir do momento que eu entrar na prefeitura. O dia que eu entrar na prefeitura, eu serei prefeito de todos os caculeenses. Tenha votado em mim ou não, tenha gostado de mim ou não, eu serei o prefeito de todos. Então, a primeira coisa é eliminar, não haverá oposição, haverá caculeenses. Eu serei o prefeito para os caculeenses. Então, isso aí não faz parte. Essas críticas serão analisadas, tanto coletivamente quanto individualmente, para a gente poder ir ajustando o nosso plano de governo e as nossas ações. Mas não levada ao ponto de ser adversário, de ser... Inclusive, eu espero que tenha críticas também, tanto dos adversários da eleição, quanto dos aliados da eleição. Porque essas críticas é que vai fazer a gente tornar uma cidade cada vez melhor. Então, sem críticas, dificilmente a gente melhora. Eu não quero estar numa zona de conforto, numa zona de estabilidade. Eu quero sim que tenha críticas, que tenha sugestões, que venham os problemas e que venham as soluções. Porque assim a gente vai governar junto. Não haverá oposição, haverá uma única cidade querendo ser cada vez melhor. Você já sofreu com alguma crítica que te afetou muito emocionalmente? Não. Nenhuma? Nenhuma. Todas as críticas que eu recebi até hoje só serviu para melhorar.
mas afetar e me tirar nunca. Até porque eu me conheço, eu sei como eu faço o meu trabalho, como eu levo a minha vida, como eu trato os meus amigos, a minha família, os meus pacientes. Então eu sou uma pessoa bem centrada e tranquila do que eu faço, do que eu tenho a fazer e da minha pessoa. A única coisa que me governa é a minha consciência. E eu falo para você tranquilamente que eu tenho a minha consciência tranquila. Tenho erros, tenho os defeitos, como todos têm. Venho tentando melhorar todos. Não é de agora, não é para ser prefeito, não é para nada, é desde quando eu nasci, desde quando eu me autoavaliei. Mas críticas para poder me tirar do sério, não. Essa foi a entrevista com o Dr. Charles Martins e obrigada por assistir.